Ouvintes da Rádio Prazeres FM, estamos aqui com o pastor Samuel Souza, da Igreja Bíblica Boas Novas, aqui em Santo Antônio de Jesus, e vamos conversar com ele hoje sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus e também dos finais dos tempos. Pastor Samuel, bom dia, seja bem-vindo à programação da Rádio Prazeres FM. Bom dia, Almeida, amigo e irmão em Cristo Jesus. Amém. É com prazer que eu estou aqui na Rádio Prazeres FM de Jiquiriçá, para a gente, na verdade, conversarmos sobre as coisas mais importantes para a vida do homem, que é os sinais que estão acontecendo nesses últimos dias. Vamos começar falando um pouco, pastor, sobre o pecado. O que é o pecado diante da Bíblia Sagrada, diante de Deus? O que significa o pecado na humanidade? Como eu falei, Djalma, é uma resposta muito objetiva. O pecado é transgressão da lei de Deus. Se você transgredir a lei de Deus, você pecou. Você vai estar em falta com Ele. Quais as consequências que o pecado traz para a vida do ser humano? Djalma, as consequências é a queda, Vem a queda do homem, a morte espiritual, e logo mais a morte física, que foi em consequência do pecado do homem. Estamos conversando com o pastor Samuel Souza, da Igreja Bíblica Boas Novas, falando sobre os sinais dos finais dos tempos e os sinais que antecedem a volta de Jesus. Pastor Samuel, como surgiu o pecado na humanidade? Surgiu, Djalma, com a tentação de Satanás com Eva, a mulher, Ele tentou Eva e perguntou a Eva por que ela não comia de toda a fruta do jardim do Éden. E ela disse que Jesus tinha colocado eles, Adão e Eva, no jardim e podia comer de todas as frutas, mas tinha uma fruta do conhecimento do bem e do mal, que essa eles não podiam comer. E Satanás convenceu Eva a comer dessa fruta do conhecimento do bem e do mal. E logo eles perceberam que estavam nus. Isso quer dizer que a maldade entrou no coração do homem. E o senhor acredita que essa fruta era uma fruta... que tipo de fruta o senhor acredita que seria essa? Djalma, na verdade... A Bíblia especifica não, que tipo de fruta? Não, a Bíblia não especifica. A Bíblia só diz que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim que eles tocassem nessa árvore, nesse fruto, ia abrir os olhos deles e vinha a maldade no coração do homem. Então Satanás foi o mentor de toda essa situação. Satanás foi o mentor. Em forma de serpente. Porque ele é opositor de Deus. Então ele é que é o causador do pecado na vida tudo de mal do ser humano. Foi proveniente disso. Da desobediência de Adão e Eva, em ter dado ouvido à voz da serpente. Pastor Samuel, o senhor acredita que os sinais que nós estamos vendo hoje, fome, peste, guerra, terremotos, falta de amor, criminalidade, isso são sinais que antecedem a volta de Jesus? Djalma, com certeza. A gente sabe que sempre houve isso, mas agora está em mais evidências, Está um acontecimento atrás do outro, muitas pestes, muita fome, guerra, terremotos, maremotos, e isso faz com que a gente tenha certeza no coração que a palavra de Deus se cumpriu. Estamos conversando com o pastor Samuel Souza, aqui da Igreja Bíblica Boas Novas, em Santo Antônio de Jesus. Certa feita, os discípulos interrogaram o Senhor Jesus acerca dos sinais que ele daria quando estivesse próximo à sua volta. E Jesus respondeu: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá também grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e principalmente sinais nos céus. O senhor acredita que esses sinais que aparecem no céu são extraterrestres? O senhor acredita que seja o quê, pastor? O senhor acredita que sejam Djalma, eu acredito extraterrestres? Não, eu acredito apenas que seja a palavra de Deus se cumprindo, que os sinais iam acontecer. Agora, quanto a extraterrestre, nós não podemos crer que exista, porque
Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E eu tenho certeza que se tivesse outra criação, seria citado na palavra de Deus. Certamente a gente, quando fala em extraterrestre, vê pessoas desfiguradas. Então o senhor não acredita nessa história que exista extraterrestres, seres em outros planetas? Não acredito, não. Eu acredito só o que está escrito na palavra de Deus. Que a palavra de Deus é a revelação da própria vida de Deus para o homem. Então o senhor acredita piamente no que está escrito só ali na palavra? Está escrito na Bíblia. E se tivesse alguma outra criação fora da terra, Deus certamente ia citar na palavra. Citaria na Bíblia. Como o senhor vê a população mundial em pleno século XXI sendo refém e também dizimada pelo tal do coronavírus aí, que ceifou mais de 600 mil vidas aqui no Brasil, e no mundo todo milhares de pessoas vieram a óbito por causa do coronavírus. O senhor acredita que esse coronavírus é uma das pestes que Jesus citou na Bíblia? Ô, Djalma, certamente, porque a gente sabe que a gente não tem mais ou menos a quantidade, mas muitas vidas foram ceifadas. E um dos sinais do final dos tempos também é que a população iria diminuir 30% da existência. Então, a coronavírus já tirou muita gente desse planeta. O senhor acredita que essa redução dá-se devido a quê? Quem está por trás dessa redução da população e quais os motivos, pastor? Olha, Djalma, porque na verdade nós sabemos que diante da globalização vai existir um governo mundial. Um só governo, uma só língua, uma só religião e uma só moeda. E com isso, esse governo, os países que estão à frente disso, estão preparando a extinção de muitos da população para que haja domínio mundial. Para que haja um maior domínio mundial, da população. Então o senhor acha que eles têm interesse em exterminar parte da população para que haja uma redução, para que haja um controle maior, é isso que o senhor quer dizer? Para mim existe essa evidência da extinção de um terço da população do Brasil, no mundo. Na sua opinião, esse coronavírus, ele surgiu como? Qual a sua opinião? Ele foi criado propositalmente? Foi um acidente de laboratório? Qual a sua opinião em relação a isso aí, na pastor? Verdade, diante da... O senhor acha que há interesses de alguém em ter criado esse vírus? Nós estamos dizendo aqui que realmente foi criado, que foram os chineses que criaram, mas qual a sua opinião como pastor, como um mestre da palavra de Deus, um pregador da palavra de Deus e conhecedor também das verdades bíblicas? Tudo tem um porquê, E diante dos noticiários, de comentários de cientistas e de pessoas instruídas e autoridades, foi revelado que houve uma criação de laboratório. Para que se extinguisse uma parte, destruísse uma parte da população. Para que futuramente possa ter um domínio maior. Um domínio mundial único da população. Estamos conversando com o pastor Samuel Souza, da Igreja Bíblica Boas Novas, aqui em Santo Antônio de Jesus, sobre os finais dos tempos. Pastor Samuel, qual o seu conselho que o senhor daria às pessoas que estão ouvindo essa nossa matéria aqui pela Rádio Prazeres FM, sobre aquelas pessoas que elas querem realmente, desejam e almejam a sua salvação, a sua vida eterna, e diante de toda essa situação que estamos vivendo hoje no mundo, no Brasil e também em uma forma mundial, para que elas se preparem para a volta de Jesus, qual a sua palavra, o seu aconselhamento? Ô Djalma, meu amigo, a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E na palavra de Deus, no livro de João 14,6, a palavra de Deus diz que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a única maneira hoje da gente, mesmo com essas tribulações,
com essas pragas, com essas pestilências, guerras, rumores de guerra, terremotos e outras coisas mais, a única maneira da gente estar sossegado e protegido é a gente recebendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então, o seu conselho é que as pessoas se voltem a Deus e aceitem a Jesus. Porque no livro de Romanos 10:9 diz assim: se creres no coração e aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, será salvo. Ok, pastor. Gostaria que o senhor deixasse o endereço aí da sua igreja, os dias de culto na Igreja Bíblica Boas Novas, e faça seu convite aí aos amigos ouvintes da Rádio Prazeres. Amigos ouvintes da Rádio Prazeres, meu amigo Djalma, que também já foi ovelha nossa lá da Igreja Bíblica Boas Novas. Com certeza. Nossa igreja é na segunda travessa da Praça Silvestre Evangelista, número 37. Igreja Bíblica Boas Novas, Templo 1. Pastor Samuel e Pastor Iramaia. Quais os dias de culto lá, O dia pastor? de culto é terça, quinta, sábado tem culto dos jovens, domingo pela manhã tem escola bíblica dominical e domingo à noite tem culto para a família. Okay. Eu convido a todos, se você tiver a oportunidade de nos fazer uma visita ou também congregar conosco, para a gente é o maior prazer receber vocês como irmão e como família. Qual horário que começa lá o culto, pastor? Terça e quinta às 19h30. E domingo? Domingo às 18h30. Ok. Conversamos então com o pastor Samuel Souza, da Igreja Bíblica Boas Novas, aqui de Santo Antônio de Jesus. Obrigado, pastor, pela sua entrevista. Que Deus nos abençoe. Obrigado também, Djalma. Você sabe que às vezes a gente pode até gaguejar um pouco, é falta de experiência. Tranquilo, normal, viu? pastor. Mas eu tenho certeza que vai surtir frutos e o maior prazer meu foi estar na Rádio Prazeres FM de Chiquiriçá. Ok, obrigado. E bom dia para todos. Repórter Djalma Almeida, direto aqui de Santo Antônio de Jesus, da Rua Teodoro Dias Barreto, para a Rádio Prazeres FM, conversando com o pastor Samuel Souza, da Igreja Bíblica Boas Novas.